Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos iniciar um novo trimestre, um tema novo. Semana passada nós encerramos o trimestre com um tema, ali nós estudamos o livro de Filipenses e Colossenses. E hoje o tema que nós iremos iniciar, uma nova lição, é crescendo em um relacionamento com Deus. Esse estudo, um estudo maravilhoso que irá falar sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai, nosso Deus. E eu pergunto para você, como está seu relacionamento com Deus? O que Deus diria hoje sobre o seu relacionamento com Ele? Eu espero que esteja firme seu relacionamento com Deus. E hoje, para a nossa recapitulação, temos a presença do querido irmão Jonathan. Tudo bom, irmãos? Feliz sábado, bom dia a todos. Estamos aqui, para juntos, mediante a inspiração do Espírito Santo, recapitularmos e possamos aprender mais um pouco sobre esse importantíssimo tema, que é, igual nosso irmão Fábio falou, crescendo em um relacionamento com Deus. É algo principal do cristianismo, é o relacionamento com Deus, E vamos estudar durante esse trimestre sobre esse tema. Muito bem, irmão Messias. Feliz sábado, bom dia. Estamos aqui para começar com, vamos dizer assim, bala na agulha para a gente ver nesse tema maravilhoso aqui que a gente vai estudar esse trimestre, e vocês todos são convidados para fazer parte desse estudo. Muito bem, irmão Wagner. Prazer estar com vocês mais uma semana, um bom sábado. Que Deus possa estar abençoando vocês, a família de vocês, que vocês possam estar com a Bíblia em mãos, para podermos acompanhar e recapitularmos essa lição de semana. Exatamente. E como o Wagner falou, já pegue a sua Bíblia para juntos fazermos aqui o estudo baseado na Palavra de Deus, tá bom? Hoje o nosso tema, o tema geral, é crescendo em um relacionamento com Deus, mas o tema da primeira lição é enfrentando a realidade. Que realidade é essa? A realidade do nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós iremos recapitular hoje, porque nós já estudamos durante a semana, Então, abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 9. Esse é o tema da semana, o verso para memorizar, Enquanto você abre aí a sua Bíblia em João 15, 9, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para minha querida irmã Ângela e seu esposo Jai. Eles sempre acompanham aqui a nossa transmissão, nossa recapitulação da lição. Eu queria dizer para vocês que vocês moram no meu coração, apesar da distância, E só o fato de saber que vocês estão aí acompanhando todo sábado a nossa transmissão já me deixa muito alegre, muito feliz. Que Deus abençoe vocês. E você também que nos acompanha aí toda semana, eu sei que tem muitas pessoas, que não perde uma das nossas transmissões, um dos nossos estudos. Então, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nunca iniciamos aqui a leitura e o estudo da Palavra de Deus sem antes fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine nossa mente, prepare nossa mente e nosso coração para receber a Palavra de Deus. Então, eu peço que Messias faça uma oração nesse sentido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, nosso bendito Salvador vindouro e nosso querido Consolador, o Divino Santo Espírito do Senhor. Graças te damos, bondoso Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua santa casa de oração. Queremos colocar as nossas vidas, queremos colocar as pessoas que estão, Senhor, nessa transmissão nas tuas mãos, e que diante, Senhor, das tuas santas verdades nós tomemos uma decisão. Reconheçamos, Senhor, nossa grande e urgente necessidade de Jesus nesses instantes finais da história da Terra. E essa lição dessa semana trata-se sobre isso, e queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a levar essa mensagem a outras pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. João 15, 9. Você lê pra gente, Wagner? Leio sim. Na minha versão diz bem aqui, João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Muito bem. Que frase, O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele nos ama e faz um convite, Jonathan? Sim. Permaneçam no meu amor. Eu destacaria essa palavra, permaneçam. Sim. A gente muitas vezes não entende exatamente o que Cristo está dizendo aqui. Ele pede que nós permanecemos no amor dele. Não é só aceitar, na verdade, Porque assim, aceitar é o primeiro passo. A gente aceita
E no decorrer do estudo aqui, nós veremos que permanecer é importante. Permanecer é importante. Como está o meu relacionamento? Como está o seu que nos assiste? Como está os meus irmãos que estão aqui? Estamos permanecendo em Cristo? Porque muitas vezes aceitamos e não permanecemos. E agora a gente vai estudar como a gente pode permanecer e que benefícios isso traz e o que Cristo quer de nós na permanência do seu amor, né? Exatamente, exatamente. E a lição, né, Messias, ela traz aí uma introdução que traz alguns questionamentos sobre nosso relacionamento com Deus, né? Isso, e já começa fazendo uma pergunta que é de cunho tanto individual, mas também como coletivo, né? Mas nesse caso aqui está como individual. Diz assim: como está seu relacionamento com Deus? Está firme, vivo, cheio de significado? Você tem investido tempo nessa conexão, buscando a palavra inspirada de Deus e conversando com Ele como um amigo pessoal? Se sim, quanto tempo tem dedicado a isso? Nessa introdução aqui, para a gente, não é? Como está minha vida espiritual? Como é que eu estou espiritualmente? Será que eu estou vivendo um cristianismo vivo? Ou eu estou vivendo um cristianismo de fachada? Não é? Como que está? Eu estou demandando tempo? Ou estou demandando tempo com as coisas do alto, as coisas de Deus, como a gente estudou na lição passada? Ou estamos focando aqui e agora nas coisas, nas propostas deste mundo, né? Então, essa lição é para nós, para a gente refletir a nossa condição e ouvir o que Deus está falando, não o que a gente acha que somos, mas sim o que Deus está vendo que somos. Então, essa lição trata-se disso. Eu ouvi algo um dia que dizia assim, ó: tudo que a gente gosta, a gente gasta tempo e dinheiro. E é uma verdade, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja um hobby que a gente tenha, tudo que você gosta, você gasta tempo e dinheiro. Você tem um hobby de andar de bicicleta, você quer trocar a bicicleta na melhor, você dedica tempo àquilo. E essa mensagem ela é reflexiva para nós. Quanto tempo estamos gastando com Deus? Porque Deus quer o nosso tempo. Muitas vezes aceitamos a Deus e gastamos o nosso tempo vindo para a igreja, mas o crescimento espiritual que a lição estuda essa semana fala sobre intimidade, sobre você dedicar seu tempo, o tempo que você está sozinho com Deus, o tempo com sua família. Então a gente precisa refletir. O texto que o irmão Messias falou muito sobre o tempo. Estamos gastando tempo com Deus? É isso que Ele quer de nós, né? É isso que Ele quer, o nosso tempo também, né? É isso mesmo, né, Wagner? Quando eu paro para analisar sobre o significado de relacionamento, né, a gente vê muito falar disso aí. Relacionamento é algo que está na sociedade desde o início dela, né? E Deus ele criou o ser humano como um ser relacional, né? O primeiro passo foi que Deus ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. Era uma relação entre criatura e criador. E Deus ele posteriormente ele criou a parceira do homem, né? Para ter um relacionamento entre seres da mesma espécie. E posteriormente a gente sabe que veio o pecado. O inimigo foi tão sagaz, né, que enganou os próprios seres humanos, pegando aqui do início de tudo, os próprios seres humanos, porque os seres humanos permitiram que houvesse uma relação de conversa entre ambas as partes. Então, quando o inimigo ele chegou nessa terra para poder tomar posse dela, vamos dizer assim, de forma assim legal, porque foi uma permissão das criaturas que estavam aqui, que eram administradores dessa terra, o relacionamento, a partir desse momento, o relacionamento com o Criador ele foi se distanciando, né? E hoje nós temos resquícios de como era a relação dos discípulos com o próprio Jesus, que era o Criador encarnado, né? E aí, quando a gente para analisar nossa situação hoje, de caminhada, às vezes a gente tem que parar para analisar como era o relacionamento de Jesus com os próprios discípulos. Você pode parar para analisar que o relacionamento dos discípulos, era aquele negócio de altos e baixos. Um dia Pedro estava ao lado de Jesus, outro dia Jesus falava: "Aparta de mim, Satanás", porque Pedro não estava falando de Deus, estava falando da carne.
E essas coisas, elas foram prosseguindo. E o ser humano, cada vez mais, ele naquela caminhada, subindo e descendo. Então, gente, relacionamento, o maior engano que possam pregar para você no meio evangélico é que um relacionamento, uma vez com Deus, ele permanecerá da mesma forma para sempre. Não é. É a mesma forma que estávamos conversando aqui antes. É uma relação que todos os dias, a partir do momento que você acorda, que você se levanta, que os olhos são a porta de entrada da alma, é a partir desse momento que você vai ter que estar conectado com o Criador. Você tem espaço para que Ele esteja em você. Exatamente. Interessante que a lição frisa aqui, eu até sublinhei aqui, muito importante. A verdade é que um relacionamento real com o Senhor muda tudo. A maneira como vivemos agora, nessa terra, e o nosso destino eterno. Essa é a parte mais séria do relacionamento com Deus. O destino, como você vive hoje com Deus, vai direcionar como você vai se portar, se você vai ter a morte ou se você vai ter a vida eterna, né? Ou seja, seu relacionamento com Deus, ele traz uma consequência. Se você tem um relacionamento firme com Deus, a consequência é você será salvo e viverá eternamente com Ele. Se seu relacionamento com Deus é falho, superficial, a consequência é a perdição. Pegando aqui um pouco do que Wagner falou sobre Adão e Eva lá no princípio, interessante, Wagner e vocês que nos acompanham, quando Deus criou Eva, ele deu algumas orientações ao casal. E uma dessas orientações dizia que o casal não deveria se afastar. Tanto é que ele diz, não é bom que o homem esteja só, eu criarei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E ele deixou a orientação, não se apartem, andem juntos, porque um ajudará o outro. E quando Eva, infelizmente, ela se afasta do seu relacionamento com seu esposo ali, ela se afastou do esposo, ninguém sabe por qual motivo, e se aproxima de uma árvore que Deus explicitamente ordenou que não tocasse, que não comesse, daquele fruto. Então houve a queda, houve a perdição dela e do seu marido e da sua descendência, a humanidade. Então, o que acontece quando a gente se afasta do relacionamento com Deus? O inimigo está à espreita, como a gente falou, que a gente conversava aqui antes de iniciar a nossa transmissão, o inimigo está sempre à espreita, procurando uma brecha que a gente dá para ele entrar e destruir nossa vida, nosso relacionamento com Deus. E pegando essa questão do relacionamento com Deus, que foi comentado aqui, muitas vezes nós a igreja de Deus, podemos estar, como é que eu diria, equivocado, porém achando que está correto. Muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus e achando que estamos próximos. E isso a gente vê na frase que Cristo falou, que haverá um grupo de pessoas, quando Ele voltar, que vão dizer assim, Senhor, não foi em Teu nome que nós expulsamos demônios? Não foi em Teu nome que curamos? Não foi em Teu nome que fizemos sinais e prodígios? Essas pessoas estão honestamente equivocadas. Elas estão agindo hoje como se elas tivessem um relacionamento perfeito com Deus, e na verdade Jesus vai dizer para elas, infelizmente, a parte de mim que eu não conheço nenhum de vocês. Então esse é um grande risco que nós, você, nós que somos cristãos, achamos que estamos aí servindo a Deus da forma que Ele nos orienta, mas muitas vezes nós podemos estar totalmente equivocados e estamos bem distantes de Deus se nós não tivermos essa preocupação de conhecer, como o Wagner falou, a palavra de Deus, a sua vontade, suas orientações, para viver de acordo com ela. Inclusive aqui, por isso já começou, hein? Aqui em João 15, 9, vamos dizer assim, uma exortação de Jesus para permanecer no amor dele. E o que é que a gente tem que entender dessa lição? Essa lição está falando da condição, não do mundo, mas da condição da igreja. Exatamente. E Laodiceia, que foi o tema da lição aqui, que a gente estudou, é a última igreja. Depois dessa igreja não existe mais nada. Só existe o quê? Jesus voltando. Exatamente. Jesus vai voltar. Tudo indica que Jesus não vai demorar de voltar, não. Para quem não entende, Messias, até vou pedir para você explicar de forma breve o significado das 7 cartas,
O que significa isso? Sim, justamente, né? Então, no livro de Apocalipse, né, logo nos começos ali, João escreve sobre as igrejas, né? 7 cartas períodos, né? e 7 períodos, né? Então, Cada igreja representa... Cada igreja dessa aí, né? Existe uma igreja física real lá. Sim. Porém, essas igrejas, ela representam períodos que a igreja de Deus passaria ao longo da história. Ao longo da história. E o último período... é o nosso, que é Laodiceia. Então, quando a gente estuda, quando a gente vai estudar e vê que a igreja, nós estamos nesse período dessa igreja de Laodiceia, a gente tem que entender a nossa condição. Porque muitas vezes a gente não está entendendo que condição a gente está, ou a gente está achando uma coisa, mas é outra. Então, o que a gente pode perceber isso aí? É ir e ver quem fala realmente a condição que nós estamos passando, né? Aqui na lição de domingo fala assim: Jesus começa se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que está em Apocalipse 3,14. Uma testemunha assim não distorce os fatos, fala com clareza e honestidade. E veja só o que Jesus fala com relação à igreja de Laodiceia, que está aqui em Apocalipse 3, dos versos 14. Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando a gente vê aqui estudando isso aí, a gente tem... A igreja está numa condição que ela acha que ela está boa, que ela é uma igreja rica, igreja abastada, não é? Mas só que a testemunha fiel e verdadeira está dizendo ao contrário dessa igreja. Então, essa igreja está numa condição assim, muito, muito, vamos dizer, aquém do desejo de Deus, a ponto dele expressar aqui, né? Essas palavras bem fortes, né? Vomitar da sua boca. Então, a condição da igreja é essa. Então, essa igreja tem que reconhecer a condição que está para que, através dessa testemunha fiel e verdadeira, apresentar a solução ou o remédio para ela. Exato. Esse tema, né, da condição, da nossa condição. O Messias explanou bem aí sobre a condição da igreja que vive hoje. A igreja hoje vive o período de Laodiceia. E nós precisamos fazer uma análise individual, cada cristão, vocês que nos assistem, e vocês podem aprofundar, quem tem a lição, quem não tem, e procurar estudar Apocalipse 3, fala sobre a condição individual, né? A igreja, de forma geral, profeticamente, ela está vivendo um período morno. Mas a nossa condição, a gente precisa escolher um lado. Por quê? O texto disse o quê? Que Messias leu. É melhor ou você esteja quente ou frio, porque morno estou a ponto de vomitá-los. Então Deus não aceita a nossa mornidão como cristãos. Deus está a ponto de nos vomitar se estivermos mornos. E essa mensagem de Laodiceia, em determinado momento da minha vida, eu sou adventista de berço, eu já falei sobre isso na igreja uma vez que eu ministrei a mensagem lá. Ela transformou a minha vida, porque eu passei um período bastante morno. E a cada dia a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que Deus está à porta e bate a cada dia. Ele bate todos os dias na minha porta. E eu preciso deixar Ele entrar para que Ele esteja ceando comigo, né? Na minha mesa. Mas é uma busca diariamente. Então eu entendi que eu estava morno. E a gente precisa refletir nessa mensagem. Porque senão Deus está a ponto de nos vomitar. A Bíblia diz o quê? É melhor que seja frio logo. É melhor que esteja lá fora fazendo o que quer do que esteja morno. Porque morno você está talvez escandalizando, né? Você está usando o nome de Deus e você está mais perdido do que salvo, né? E possamos refletir nesse ponto, né? É isso aí. Interessante, né, Wagner, que quando Jesus fala isso, essa característica, né? A gente vê que cada uma das 7 igrejas tem ali as suas características. E quanto mais se aproxima para o final, para a última igreja, por exemplo, a gente vê que a característica da última igreja é totalmente fria, totalmente afastada do ideal
de Deus, né? E quando a gente fala da igreja de Laodiceia, a gente não está falando da igreja adventista, a gente não está falando da igreja católica, da batista, enfim, é a igreja de Deus aqui na Terra. É um modelo geral, né? Não importa onde que seus membros estão, nós acreditamos, nós somos adventistas. Nós acreditamos que nós adventistas temos um chamado para levar a última mensagem ao mundo. Mas nós não acreditamos que nós sejamos a única igreja que será salva. Inclusive as pessoas nos acusam aí, principalmente na internet, de sermos assim, de acharmos que só nós seremos salvos. Isso é uma grande mentira. Exclusivistas, né? Nenhum adventista acredita nisso. Nós acreditamos como? Nós somos um povo que Deus chamou para uma mensagem, uma missão, né? Uma missão, mas Deus tem, a sua igreja não cabe na igreja adventista. A igreja de Deus é muito grande para caber apenas na igreja adventista. Então, onde existe servo fiel de Deus, ali está a igreja de Deus. E essa mensagem que Jesus apresenta, ela é para a igreja de Deus, não é para o mundo. Jesus está dizendo, a minha igreja está morna, e eu estou a ponto de vomitar a minha igreja da minha boca, né? E é uma condição, é como diz aqui a pergunta, o que Jesus diria sobre o seu relacionamento com ele hoje? Talvez diria estar firme, ou reconheceria que no passado esse relacionamento já foi mais forte? O que Jesus diria sobre o seu povo nestes últimos dias? Já está aqui em Laodiceia. Se você for pesquisar, principalmente alguns historiadores falando sobre Laodiceia, a cidade de Laodiceia hoje, onde era a cidade de Laodiceia no passado e onde ele está hoje, Laodiceia, quando você vai ver a história dela, Jesus, ele pega cada igreja aqui, cada carta, e coloca um exemplo igual Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ele pega características daquela região, daquela cidade, e relaciona essas características com a relação da igreja com ele hoje, né? Ou em determinado período. É tudo muito bem casado. Exato. Né? Jesus, ele vai fazendo paralelos, ele vai fazendo, como Jesus, ele sempre foi bom nisso, né? Ele fazer esses paralelos entre algo que é físico como algo que é espiritual. E Laodiceia, ela era uma grande produtora de colírios naquela época. Sim. Né? Quando você vê aqui o verso 18, fala bem assim, em diante. Aconselho que de você, no capítulo 3, verso 18, né? Aconselho que você compre de mim ouro fino pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ou seja, Laodiceia era tão rica que os melhores roupas de linho fino eram produzidos lá. Os melhores colírios, mas só que também lá era fontes de águas mornas. E águas mornas e águas que não eram tão palatáveis. É por isso que Jesus Cristo fala, né? Estou a ponto de vomitar-te da boca, né? Você não é quente nem frio, você é morno. Então, assim, quando a gente vai parar para analisar, Laodiceia, ela tinha as características. E Jesus vem fazendo esses paralelos à nossa vida hoje. A nossa vida hoje se assemelha muito. Mas por que não se assemelha a igual dos cristãos há 200 anos atrás? Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, a evidência da pregação do Evangelho estava tão grande, estava tão firme, estava em tão grande ascensão, que era considerada uma igreja forte, vívida, né? A pregação do Evangelho a todo momento. Mas aí, quando nós vamos pegar o nosso período hoje, se assemelha muito ao que estamos vivendo. Nós estamos aqui abastados, né? Nós temos muitos livros que muitas pessoas morreram para poder construir esses livros. Nós temos muitas experiências por grandes pregadores daquelas épocas antigas que estavam vivos na pregação do Evangelho. Nós temos Bíblias em todos os lugares, né? Nós temos Bíblias em aplicativo. Nós temos tudo, até estudos em aplicativo, né? E aí a gente vai parando para analisar que a gente tem de tudo, mas a gente não está dando valor a tudo isso que temos, né? Isso prova a mornidão, né? A liberdade espiritual que temos hoje,
né? Você pode vir para a igreja, você tem Bíblia, você tem estudo, você tem na internet. Hoje você é livre, pelo menos no país da gente, você é livre e não procuramos muitas vezes. Era para nossa realidade ser totalmente o contrário, né? Porque nós temos, como o Wagner falou, temos tudo que nós precisamos, nós temos liberdade para ler a Bíblia da forma que quisermos, seja física, seja digital. Porém, a nossa espiritualidade está cada vez pior. Interessante, Messias, que aqui na parte de segunda-feira fala sobre repreensão, arrependimento e recompensa. Isso me remete aqui justamente às cartas do Apocalipse, né? As 7 cartas, porque em todas as 7 cartas nós percebemos que a cada igreja Jesus traz uma repreensão, um convite ao arrependimento e uma promessa de recompensa, né? Eu convido você a ler aqui em Apocalipse 2, do versículo 1 em diante, diz assim, ó. Primeira carta, né, que é de Éfeso. Sim. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Aí ele vai falando, aí ele traz aqui uma repreensão, ó, no verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se. Ao convite ao arrependimento. Ele repreendeu, né? Tenho, porém, contra ti, você se afastou do seu primeiro amor. Observe onde você caiu e arrependa-se. O convite ao arrependimento. Agora a recompensa. No versículo 7 diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito a se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, em todas as 7 igrejas vai ter aí uma repreensão, um convite ao arrependimento e uma promessa de recompensa, né? Isso mesmo. E na igreja de Laodiceia tem essas 3, vamos dizer assim, exortações de Jesus. Uma repreensão, um convite ao arrependimento e uma recompensa, sabe? Sempre por isso que quando a gente lê, no final de cada carta, Jesus fala ao vencedor. Quer dizer, para a gente tomar posse dessa recompensa, a gente precisa vencer. Perseverar, né? Perseverar, né? E aqui na lição, não é? Jesus repreendeu e nos convida ao arrependimento, para a gente, não é, receber essa recompensa. E diz assim, ó, aqui, ó, Jesus está esperando com paciência e batendo a porta do seu coração. Talvez você já tenha visto essa cena em quadros ou ilustrações antigas. Jesus não força a entrada, nem obriga você a falar com ele. Não invade sua rotina, nem exige atenção à força. É um convite manso, porém urgente. Afinal, o tempo é curto. Se você o ouvir, abra a porta. Ele entrará e passará a conduzir sua vida. Jesus, ele repreende a sua igreja, oferece o arrependimento e também quer dar a recompensa. Mas aí a gente precisa querer. A gente precisa abrir a porta do nosso coração. A gente precisa querer, sentir necessidade de Deus, necessidade dele. Lá na classe de professores, Jonathan estava até lá e eu algumas vezes falei que a gente vive num mundo onde a gente busca um estilo de vida cada vez melhor, a gente sempre está buscando as coisas do mundo, e isso aí tem minado a nossa espiritualidade. Sim. A gente corre muito atrás das coisas e demanda um tempinho mínimo nas coisas de Deus, lendo a palavra, lendo a Bíblia, orando. Eu já vi, falando sobre oração e pesquisas, né? Não sei se é pesquisa, se é pesquisa ou outra coisa, que a gente ora pouco demais, rapaz. Pouquíssimo mesmo, pouquíssimo, quase nada. E diz, né, que a oração é a respiração da alma, né? Inspiração da vida da gente. Como que a gente vai estar firme nos instantes finais da história da Terra desse jeito, nessa mornidão toda a qual nós nos encontramos, e Jesus está falando que a gente está desse jeito, e a gente fala, não, eu estou bem, porque eu estou indo na igreja, eu estou frequentando os cultos, eu estou isso, aquilo, outro, mas está assim, desse jeito. Então, é algo muito individual essa lição, ela só tem que falar o nosso coração, e a gente refletir nela, e a gente aceitar o que Jesus está falando e a gente se arrepender mesmo. É interessante um ponto que aqui diz o seguinte, ó, complementando, que ele deseja um relacionamento conosco
e não se satisfaz com fé superficial, atitudes inconstantes ou a busca de Deus apenas quando surgem necessidades. Às vezes a gente busca atrás do material ou até mesmo na saúde. Quantos de nós, digamos assim, já se aproximaram de Cristo em meio a uma dificuldade, né? E Deus não quer isso de nós. Não. E muitas vezes o pior de tudo é porque às vezes você vem pelo amor e às vezes você vem pela dor. Quando você vem pela dor e permanece, que é o tema que nós vamos continuar estudando, a gente está até ficando já quase sem tempo, mas a gente precisa permanecer. Quando a gente vem pela dor e permanece, tudo bem, mas muitas vezes nos apegamos a Cristo. Quando a tempestade passa, a gente acaba afastando novamente, né? Eu paro para entender, assim, pegando esse gancho teu, Jonathan, muito bom, eu paro para analisar uma coisa, que no fim das contas, a maioria dos seres humanos, eles buscam esse ser criador, o Redentor, não pelo que ele é e pelo que ele fez, mas pelo que ele pode dar. Parece uma relação de você entregar algo por uma recompensa. Não é? Porque uma troca de serviço, né? Uma troca de serviço. É a mesma coisa de você prestar um trabalho e você receber seu salário. Então, assim, isso aí minou demais nos anos 80 e 90, com o crescimento, com a ascensão do neopentecostalismo, quando a gente para analisar que foi pegado o fator dízimo e ofertas para poder você ser recompensado na riqueza, para poder você ser recompensado com dádivas que vêm do céu, né? Minou demais todas as igrejas. Então, assim, quando a gente para perceber que a gente não busca a Deus pelo que Ele nos faz, mas pelo que Ele nos fez, entendeu? Já fez por nós, né? Isso, Criador dos céus e da terra, mantenedor de tudo isso, de nossa vida, e Redentor na cruz. Entendeu? Então, assim, a nossa busca por Deus não é por questão de recompensa, né? Aí o que acontece? Há muitas pessoas, como você falou, vêm pelo amor ou pela dor. Mas eu vejo que quando você tem um relacionamento fiel com Deus, você não precisa vir até Ele. Você já está nele. Sim. Entendeu? Porque a busca por um exemplo que as pessoas têm muito na mente, na cabeça, né? Para eu buscar a Deus, eu tenho que estar na igreja. A igreja é uma consequência do Deus que você busca. É igual Paulo nos falou: não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Essa congregação é porque você já está ciente e sedento. Das vitaminas do sol. Quando sai da noite, o que é que os passarinhos fazem? Eles saem dos seus ninhos, vão para o ar livre para tomar o sol, buscar o seu alimento. A busca por Deus é isso. Você está se afastando dele, mas você olha, não, isso daqui não é o meu lugar, eu tenho que retornar para a fonte da vida, o ser criador. Entendeu? É interessante que, desculpa, Fábio, pulando já para o dia de quarta-feira aqui, não basta a gente aceitar e abrir a porta a Jesus. A gente precisa permanecer. O que é permanecer? Permanecer em Jesus é viver em conexão constante com Ele. O cristão precisa viver em conexão constante com Ele. Senão a gente não consegue a salvação. Senão a gente não consegue se afastar da mornidão. A gente precisa permanecer. E eu achei interessante a gente frisar essa parte. Como é que a gente permanece em Cristo? Buscando um relacionamento íntimo e sincero com Ele, diariamente. Muitas vezes é muito fácil a gente permanecer na igreja. A igreja adventista, ou qualquer denominação que seja. Você vir na igreja, vir no culto é fácil. Diariamente, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem permanecido em Cristo? Porque a gente só consegue não ser morno se a gente permanecer em Cristo. Se a gente firmar nossas raízes no relacionamento. Deus não quer formalidade, Ele quer intimidade. E muitas vezes a gente vive a formalidade achando que vai ser salvo. E não vamos, né? Não vamos. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Exatamente. Sobre a permanência, né? É uma reflexão. E o que Deus nos pede é muito pouco.
Sim, O que Deus nos pede é apenas obediência. sim. Porque quando nós obedecemos a Deus, estamos mostrando fé, que cremos que Ele é o nosso Deus. É só isso que Deus pede, obediência. E, na verdade, não precisamos nem buscar a Deus. Ele que está, Cristo falou, né? Eis que estou à porta e bato. Ele que constantemente, desde quando Adão caiu, Adão, onde você está? É Deus que está vindo ao nosso encontro. O que nós devemos fazer? Aceitar e Abrir a obedecer. porta, né? E obedecer. Ele fez promessas, a gente viu uma promessa aqui para cada igreja. Essa promessa, ela vai ser cumprida naquele que obedecer. O ponto-chave do relacionamento com Deus é a obediência. Não é isso, Messias? Isso. Eu só quero voltar um pouquinho aqui, que eu achei muito importante. Wagner leu aí, Apocalipse 3,18, e falou, né, que Jesus fala para a gente comprar o ouro e também as vestes brancas e também o colírio. Então, a pessoa pode pensar assim, como que eu vou comprar o ouro de Jesus? Né? Mas o que a gente tem que entender? Para comprar o ouro de Jesus, o que significa o ouro, comprar o ouro de Jesus? Significa a fé e o amor que você tem, tanto pela palavra, como também pelas coisas espirituais. Né? E amor pela causa de Deus, amor a Deus, sabe? Vestes brancas é o quê? É nosso caráter transformado pelo poder do Espírito Santo, que a gente vai aqui falar um pouquinho em quinta-feira. Então, nosso caráter tem que ser transformado à semelhança do caráter de Jesus. Não significando que a gente não vai falhar alguns momentos, mas isso aí vai ser falhas pontuais. E o colírio é o quê? Você ter discernimento espiritual. Quando você lê a palavra de Deus, você ter o discernimento do que você está lendo e a proposta que a palavra de Deus está ali apresentando, para você permanecer, como a gente está falando aqui, né? É um requisito essencial para que a gente permaneça e saia desse estado de mornidão a qual todos nós nos encontramos. Quando a gente vai falando sobre permanecer, quando você vai para a agricultura, como diz aqui em João 15 em diante, né? A videira e os ramos, quando você vai para a agricultura, uma árvore para poder ela dar frutos, tem alguns ramos que sugam energia, que não produzem, sugam a energia daqueles que vão produzir. Isso é um fato. É um fato. E aí o que acontece? Está uma árvore ali, ela tem que estar limpa todo ao seu redor para poder chegar a luz do céu, né? E para poder trazer vitaminas, né? Nutrientes para aquela árvore. Mas só que quando ela está presa, aqueles ramos quando estão ligados ali, você tem que podá-los para poder entrar mais luz do sol, para poder produzir mais frutos. Ou seja, quando a gente pega aqui o versículo 5, capítulo 15, versículo 5, diz bem assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. E aí eu paro para analisar. A nossa permanência, automaticamente ela vai fazer uma produção de frutos. Esses frutos, quer sejam por onde você andar, na forma que lhe enxergam, naquilo que você faz. De repente você está em determinada empresa e lhe persuadem para fazer algo que esteja fora dos padrões da empresa. E aquilo ali, você já começa a ligar um ponto com o outro. Isso daqui eu não posso fazer. As pessoas lhe enxergam, seus superiores lhe enxergam. Ou seja, você vai começar a produzir bons frutos. E esses bons frutos vão trazer pessoas boas também até vocês. E isso daí, automaticamente, é uma porta de entrada para enxergarem Jesus em você. Não é? O nosso tempo, infelizmente, acabou. Vamos fazer as nossas considerações finais rapidamente, porque o tempo já estourou. Começando por você, Wagner. Faço sim. Aqui no dia de sexta diz algo muito interessante.
como um ramo seco e separado pode tornar-se um tronco da videira mãe? Como se tornar participante da vida e do alimento da videira viva? Somente sendo enxertado na videira, sendo levado a um relacionamento profundo com ela, fibra por fibra, veia por veia, o ramo se fixa firmemente à videira, que comunica a vida, até que a vida da videira se torna uma com o ramo. Então o ramo começa a produzir frutos semelhantes aos da videira. Está no livro de Ellen White, Manuscritos, né, página 67. Eu quero finalizar aqui na parte de sexta-feira que fala sobre a seiva, né? A seiva da videira é como o Espírito Santo em nossa vida. Podemos ser como um ramo seco, sem vigor, mas quando decidimos passar tempo com Deus, o Espírito Santo influi em nós como a seiva que vem das raízes e leva a vida, de modo que começamos a crescer. Amém por isso. A minha mensagem hoje para os irmãos que nos assistem é: você tem abrido a porta para Jesus entrar diariamente em sua casa? Eu tenho abrido. Que possamos refletir e diariamente abrir essa porta, para que Jesus entre e domine o nosso lar, domine a nossa vida. Assim estaremos ligados a Ele através do corpo e espírito. Né? Muito bem, é isso mesmo. A Igreja de Deus, nesses últimos tempos, né, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Em breve Cristo irá voltar. E o próprio Cristo profetizou que nesse período a sua igreja ela estaria morna, a ponto de ser vomitada de sua boca. Mas graças a Deus que ele disse a ponto, ele não disse vomitarei você da minha boca. Porque existe uma promessa que nessa igreja morna do jeito que ela está, o Espírito Santo irá descer. Eu convido você a fazer parte desse grupo, dessa igreja, onde haverá a chuva do Espírito Santo e um reavivamento. E assim nós estaremos prontos para receber o nosso Salvador, que virá nas nuvens do céu. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pela sua companhia e contamos com você no próximo estudo.